Bem-vindos a mais um episódio do Conselho Legal. Eu sou a Adriana Prestes. Eu sou Elisângela Garcia. E hoje nós temos o prazer de receber nossos convidados, Dr. Juliano e Félix Silveira, advogado e sócio do escritório Garcia Prestes e Silveira Advogados, pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo, pós-graduado no curso de Extensão em Atualidades do Processo pela FAD, membro de Comissões de Direito Imobiliário e Condominial da OAB Sorocaba e atuante nas áreas de Direito Civil, Empresarial e Imobiliário. E Dr. Gabriel Bernardi, advogado, membro da Associação dos Advogados do Estado de São Paulo desde agosto de 2008, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Sorocaba, gestão 2018-2020, com especialização em Direito Processual Civil e curso de Extensão e Atualização Trabalhista pela FGV e OAB Sorocaba. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu particularmente tenho que agradecer, né, o convite, a oportunidade aqui de estar presente. Faço parte do time de vocês, mas ainda não tinha vindo aqui para contemplar aqui o trabalho e a boa atuação de vocês. Também não posso deixar de agradecer, é claro. Obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Será que a sua empresa só procura advogado quando precisa? Quando o problema já está instaurado? É raro, mas acontece sempre, né? Gosto desse tema. Porque, vamos perguntar primeiramente aqui para os dois conjuntamente, porque é tão comum ainda ver as empresas procurando e tratando com advogado somente quando o problema já está instalado ou em emergência? Acho que quando o empresário, o empreendedor foca apenas no problema, ele vê o advogado como um custo, como um cifrão, como um prejuízo, né? Mas a partir do momento que ele tem a visão do negócio, tem organização, planejamento, ele já deixa de ver o advogado como um custo e sim como um investimento. É um pouco de uma questão cultural também, né? O que você falou eu acho muito adequado e falta ao empresário, de fato, uma visão a longo prazo. Ele toma decisões imediatas, sem pensar no que aquelas decisões que ele acabou de tomar podem ter implicação no futuro. Então, sem sombra de dúvida, é cultural. Acaba que, fazendo assim, na emergência, o trabalho acaba sendo muito mais custoso do que fazer um trabalho preventivo, de já estar instruído na base, de não ter problema com o funcionário, de repente que venha numa acontecer. Emergência, a gente acaba tendo que, assim, remediar um incêndio, né? O incêndio já ocorreu. Então, a nossa atuação se baseia simplesmente em tentar minimizar prejuízos, né? Trabalhar com o que temos. Trabalhar com o que temos e tentar contornar a situação, diferentemente de atuar preventivamente, né? E que às vezes também para o empresário, pensar no preventivo pode ser caro. Às vezes não se encaixa no orçamento que ele tem para ter início ou para dar andamento no negócio dele, e ele não se preocupa com isso. Aí ele vai se acostuma isso, né? E vai se preocupar só quando a bola de neve já está enorme já. Mas se for analisar, a assessoria acaba não sendo cara, né? Se você analisar todo o contexto, né, eventuais prejuízos que ele venha a ter, algumas vezes sai muito mais custoso do que ter aquela assessoria mensal, né? E ele acaba minimizando riscos. E a assessoria é um custo diluído. E volta para a questão cultural. É porque ele não coloca ali na sua listinha das metas, né? Hoje eu não posso, mas daqui a 3 meses nós vamos fazer um caixa, porque eu quero evitar essas dores, né? Sim. Não tem. E já que a gente está falando aqui do preventivo, Juliano, no seu entender, o que você entende como o papel da assessoria jurídica preventiva para uma empresa? A estrutura da empresa, especialmente em contrato e governança. O advogado, nada impede do advogado ser contratado para um caso específico, né? Mas a assessoria jurídica preventiva, o empresário, o empreendedor, ele vai ter o advogado no dia a dia da empresa. Vai ter o advogado diretamente com ele ali para analisar riscos, para contornar problemas, evitar problemas. E numa situação que não der para evitar nem contornar, tentar reduzir esses riscos. Então, na realidade, é uma atuação direta, contínua, que o advogado vai ter conhecimento do dia a dia da empresa, né, das negociações da empresa, e vai poder aí prestar orientações com maior amplitude do negócio, de uma forma mais objetiva e direta, né?
até fazendo com que o empresário tome decisões com maior segurança, reduza riscos, né, e tenha a capacidade até de ampliar o seu negócio. Tem exemplos práticos assim, de problemas que poderiam ter sido evitados se tivesse uma assessoria? Tem. Até fazendo... É que, na realidade, assim, a assessoria jurídica, ela é importante, a presença do advogado é importante desde a constituição da empresa, né? Hoje em dia, hoje, mais do que nunca, a pessoa ela não quer ser empregada, né? Ela quer ter seu próprio negócio, ela quer gerenciar seu custo, gerenciar seu tempo. Então, o aumento de empresas, pequenas empresas, de pequeno, grande e médio porte, aumentou bastante. Mas, para isso, a pessoa ela tem que se capacitar também, né? Não é simplesmente... A gente sabe que no dia a dia as pessoas simplesmente começam as atividades sem pensar aí nas consequências. Vamos trabalhar, só pensa no trabalho e no dinheiro. Mas a importância do advogado vem desde a Constituição, né? Elaboração do contrato social juntamente com um bom contador, para verificar também se a atividade que ela vai exercer está dentro da lei, está dentro das normas, está dentro da ética comercial, na análise, na revisão, na elaboração de contratos e até mesmo aí na participação dos negócios jurídicos que a empresa venha a realizar, né? Então, respondendo a sua pergunta, tem sim, até bem prático aqui no nosso escritório, de um caso de um comércio com mais de 80 anos de mercado, que assim, exercendo sua atividade com mais de 80 anos, que teve que trocar sua marca porque ela não tinha sua marca registrada, né? Então, esse é um grande problema. E uma outra questão, hoje mesmo aconteceu de uma empresa que a gente presta assessoria jurídica, comprou um trator e daí o cliente me ligou e falou assim, o que eu vou fazer? Deu problema. Simplesmente mandou uma nota fiscal. Eu falei, mas tá, mas e o contrato? Né? Comprou simplesmente de boca, assim, com uma nota, sem garantia, sem respaldo jurídico, nem nada. E isso acontece. Mas é seu cliente? Sim, nós prestamos a assessoria jurídica, mas por uma questão cultural também, no dia a dia, no métier dele, na urgência, eles só fazem e depois mandam para a gente consertar o problema. Imagina sem assessoria, o que não pode acontecer, né? Então, mas aí tem que ter alguns pontos de atenção, né? Para quem não tem assessoria, pontos de atenção chave para não sair fazendo essas coisas, né? Não sair criando pequenos problemas que não precisam ser criados. Quais seriam esses pontos? Vem a questão mesmo, cultural, né? Vem a questão de planejamento e de organização. A partir do momento que a gente consegue, que eu digo, não só empresário, mas como o escritório que presta assessoria jurídica. A partir do momento que a gente consegue estruturar, né? Porque nós caminhamos juntos com o empresário, né? Nós estamos ali para assessorá-lo, para mostrar aí as consequências, o norte, então nós caminhamos juntos. Então, a partir do momento que se cria essa estrutura, organização, o negócio tende a fluir tranquilamente. Eu vou fazer só uma breve pausa aqui da nossa conversa para um mimo que a nossa apoiadora Mamãe Virou Docinho mandou para vocês. Delícia! Mamãe Virou Docinho, que transforma amor de mãe em doces artesanais, em presentes corporativos, e nós tivemos aqui a honra de poder contar com esse apoio e preparou com muito carinho esse presente para vocês. Personalizado ainda, obrigado, Mamãe Virou Docinho, com certeza vai adoçar a nossa vida, né? Adoçar a vida das crianças também, né? Muito obrigado. A gente está falando aqui do ponto de vista empresarial e tem também o ponto de vista trabalhista. Gabriel, do ponto de vista trabalhista, o que você acha que dá para fazer na assessoria preventiva para evitar esses litígios depois, processo, reclamações, enfim? Quando a gente fala de assessoria, mesmo sendo trabalhista, não vai fugir muito do que o Juliano já falou. A diferença é que o direito do trabalho é o cotidiano, é o que acontece todo dia. Eu costumo dizer que se você abre uma empresa e contrata um funcionário, você já tem um passivo. Uhum. Já virou um passivo. E aí, as medidas que o empresário toma para se adequar à legislação é o que vai fazer reduzir a chance de um prejuízo lá na frente. E o grande problema
do ponto de vista do direito do trabalho, é que a fonte normativa do direito do trabalho não é só a CLT. Você tem a própria Constituição, você tem os acordos coletivos, as normas coletivas, você tem jurisprudências, você tem decisões do TST que influenciam no cotidiano trabalhista. Então, quando você pensa numa assessoria trabalhista, jurídica trabalhista, você pensa que o advogado vai te auxiliar nesse universo de normas para que sejam tomadas decisões e não afete o cotidiano da empresa do ponto de vista de contrariar a lei. Então você vai ter sim uma redução de um passivo trabalhista, de um prejuízo futuro. Uma redução do prejuízo. Sim. E hoje em dia está cada vez pior, né? Porque para ser empreendedor, empresário, já é uma luta, né? E hoje em dia ainda pior com essa relação de trabalho. Porque as pessoas ultimamente já entram já pensando de que forma elas vão rescindir e não vão trabalhar, né? É sobre quanto eu ganho se eu sair. Você briga com o Estado por causa dos tributos, depois você briga com o seu ex-patrão por causa daquilo que você acha que você não recebeu, Sim. que você acredita que você tem um direito. Você não acha assim, tem vagas, o pessoal não pode reclamar, não tem trabalho. Trabalho tem, não tem pessoas que se prontifiquem a ocupar essas vagas, né? É nos moldes que o empregador está buscando, né? Sim. Eu acho que geração vai abrir uma outra conversa aqui, mas de geração mais nova ainda está muito mais difícil, né? De criar esse hábito de regras, de ter que... Aqui daí já não existe mais a questão de subordinação, né? Assim, só pelo fato do empreendedor, do empresário dar uma ordem, algumas vezes isso soa como ofensa até, então a pessoa já não quer mais e já não aguenta mais, né? Porque ele quer começar lá em cima ganhando muito também, Sim. né? Eu e você, a gente trabalhou no mesmo escritório lá atrás, e nós dois trabalhamos como office boys de luxo, afinal de contas. Começaram pelo Começando começo. por baixo, e depois a gente foi ascendendo, né? Exato. E é um percurso que tem que seguir, e a juventude hoje, o pessoal que está entrando no mercado de trabalho, não tem essa consciência, eles têm pressa, na verdade. E os próprios empresários, né? Até aqui já caminhando para quais os erros mais comuns cometidos, se puder falar um pouquinho para nós sobre essa ideia de, mas eu contratei PJ. Então isso, né? O PJ Tem hoje, gerado bastante erro, né? PJ hoje é um assunto que vai ter muita discussão, eu acho que até o final do ano, talvez. Dá um episódio aqui, né, Gabriel? Vai dar, porque o Gilmar Mendes, nosso ministro, ele suspendeu todos os processos da Justiça do Trabalho que tratam dessa questão de pejotização para tentar pacificar. Porque o STF ele já tinha esse entendimento de que era regular a contratação do PJ, mas o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, ele julgava contrário ao que era decidido pelo STF. E agora ele chamou essa responsabilidade para o STF e vai pacificar. E vai dar muito assunto. E eu acho que, conforme for essa decisão, vai mudar muito a relação do trabalho. Vai ser uma coisa muito interessante pro empresário no futuro. E pro empregado também. Eu, pessoalmente, não gosto de CLT. Não gosto. E você acredita que a judicialização dessas relações de trabalho podem ser reduzidas com a atuação preventiva? Infelizmente, a minha resposta é sim e não. Sim, porque você vai ter uma redução do prejuízo financeiro do empresário. Então, eventualmente, você vai conseguir uma improcedência. Não, porque hoje não custa nada para o funcionário ingressar com uma reclamatória trabalhista. A Justiça do Trabalho do Brasil, se não for a maior, é uma das maiores em volumes de processo, justamente pela facilidade. E a prospecção de clientes trabalhistas hoje pela internet é um absurdo, é muito agressiva. É a ponto de mandar mensagens por aplicativo e falar, olha, sabemos que você trabalha em tal lugar. Pelo nosso conhecimento, pelo nosso know-how, você tem X R$1.000 a receber. A pessoa, no máximo, já não pensa nem em trabalhar. no mais, máximo que ela gasta é meia hora, 40 minutos numa videoconferência para ter uma orientação, desculpa a palavra, mas porca, e ingressar com uma ação. Ele não paga custos iniciais e se eventualmente perder a reclamatória trabalhista, ele não paga os honorários sucumbenciais. Então, assim, você tem uma redução do passivo? Tem, porque diminui o leque de pedidos. Mas, ao mesmo tempo, como não tem limite
Eles não têm nada a perder. Pede qualquer coisa. Isso. Vamos pedir tudo. O que der, deu. E você coloca o empresário numa situação de fragilidade. E aí que é importante, inclusive, a consultoria trabalhista. Porque o advogado vai cuidar, né, vai orientar o profissional, o empresário, a se cercar de cuidados e documentação para evitar uma condenação. Vamos conversar um pouquinho sobre casos práticos, mas eu vou fazer uma pausa aqui para falar um pouquinho sobre os nossos apoiadores de hoje, né? A gente está aqui com Organic Chic, os nossos looks, um interessante conceito de moda sustentável, de tecidos sustentáveis, é muito legal. Com acessórios da maravilhosa Feira Arabe, que muita delicadeza, muita elegância nas peças. E os nossos convidados vão sair daqui com o mimo delicioso da Mamãe Virou Docinho, né? Que, aliás, podem se servir também, se vocês quiserem. Vontade. Apoios assim, né? Né? Aquece o nosso coração. Não é? Bom, a gente quer falar um pouquinho com vocês de casos práticos agora. Vocês têm na memória de vocês alguma coisa, algum caso mais recente, que lembra? A gente já começou até, né? Mas uma coisa mais emblemática, assim, sobre a falta da assessoria preventiva e o problema futuro que causou. Bom, eu citei os 2 problemas iniciais, né, que por falta de assessoria acabou aí resultando problemas, né, que poderiam ter sido evitados se tivesse, na realidade o empresário tivesse se resguardado com um bom contrato, né, com uma análise jurídica ali, uma garantia ali para que ele pudesse cobrá-la no caso de um descumprimento contratual. E o inverso também, né, de como... Até para prevenir, né, teve até um caso recente, embora corriqueiro, o cliente foi prestar um serviço, acabou de concretagem tudo, e acabou perfurando o solo, mas tinha um tubo de gás natural instalado em local incorreto. Então a empresa de gás natural já mandou o boleto para pagamento, e a empresa falou, e agora o que eu faço? Pago? Eu falei, não vai pagar, porque a partir do momento que você paga, você assume a responsabilidade. Então, e eu sempre oriento o problema, qualquer serviço que for executar, registrar tudo. Registrar desde a contratação, fazer um bom contrato, registrar o serviço que está sendo realizado através de fotos, documentos, e nesse caso o cliente seguiu à risca. Então ele documentou tudo e realmente nós contra-notificamos a empresa de gás de que na realidade não houve falha por parte do cliente e sim, a tubulação estava instalada em local errado. Demorou um pouco, mas a empresa acabou por cancelar o boleto de cobrança e a empresa aí não teve o receio da empresa era ter o nome negativado e tudo mais. Eu falei, não tem problema. Se negativar, a gente entra com a medida aí para que essa negativação seja suspensa até que se discuta. Mas a empresa realmente viu que foi falha, então cancelou o boleto. É que muitas vezes a empresa se depara com aquela notificação, E assusta. Assusta. Não? Até para quem não está acostumado, tem o nome da empresa negativado, e se eu precisar de um financiamento, se precisar emprestar dinheiro, eu falei, não tem problema, né? Porque na realidade a negativação é negativa, mas não perdura. Com uma medida judicial adequada, isso daí é suspenso até que se discuta o mérito. Então, para a empresa não acarretaria prejuízo. Na área trabalhista, acredito que são as ações de sempre mais de 200 mil, né? Eu acho que essa que está a média atual. Como lidar com isso quando chega esse susto? De grande monta mesmo, que assusta quando você vê. E quando você analisa a documentação, você começa a dar risada. Sim. Considerando a consultoria, eu vou dar um exemplo que aconteceu até hoje. Eu tenho um cliente, vocês conhecem, mas eu não vou citar nome, claro. Ele me ligou um pouquinho antes de eu vir para cá, e você via que ele estava ainda na flor da emoção. E ele falou, Gabriel, eu quero que você diga o que eu quero escutar. Na verdade, ele não usou essa palavra, ele usou um palavrão, mas também não vou mencionar aqui. Preciso. Aí ele falou o seguinte, falou, olha, eu tenho um contrato que foi rescindido hoje, porque a minha funcionária que está gestante, ela deixava de utilizar os equipamentos de proteção individual e, hoje especificamente, ela ficou 2-3 horas no banheiro. E o agravante é que ela está gestante, ela está grávida.
Posso mandar ela embora? Então, Tudo pode, que mas nem fácil, tudo né? me convém, querido. Poder você pode, não tem problema. Tudo. E aí eu fui questionando ele, você tem um histórico, né, de infrações que ela cometeu, de punições, advertências, sanções, suspeições? Ele falou, não tem. A única coisa que eu tenho é essa situação pontual, que eu fui até lá, eu vi que ela ficou muito tempo no banheiro, mandei ela utilizar o equipamento de proteção individual, ela disse que ela não usaria. Posso mandar ela embora? Eu falei, infelizmente não. Você não pode porque você não tem um histórico. Esse ato isolado que ela cometeu, muito embora seja repreensível, você não consegue justificar na Justiça do Trabalho a aplicação da justa causa. E na Justiça do Trabalho, no caso de uma justa causa, é a empresa que tem que demonstrar que o funcionário cometeu o ato que justifica a ruptura do contrato. E o que era para piorar ainda a situação? Eu falei, fulano, ela está gestante. Então ela tem uma proteção muito grande por estar gestante. Você quer mandar ela embora? Mande, mas saiba que possivelmente ela vai reverter essa justa causa judicialmente e depois ela vai pedir duas coisas. Ou a reintegração na função, no trabalho, o que normalmente eles alteram para um pedido de indenização substitutiva. Sim. Então você vai ter um passivo, se você mandar ela embora, falando de indenização, algo em torno de 25, 30 mil reais. Daí ele falou, o que eu faço? Falou, olha, pelo que você está me falando, não é uma funcionária muito boa. Começa a construir um histórico de atos que contrariem as atividades da empresa, o regimento interno da empresa, e lá na frente você junta isso tudo e faz uma demissão por justa causa, fundamentado e com provas. Isso vai aumentar a sua chance judicialmente de manter essa justa causa aplicada. que é uma dica que daria para dar, principalmente para quem não pode, por algum motivo, ter uma assessoria preventiva, é documentar tudo, né? Sim. Tudo. Quanto mais documentado, do ponto de vista da justiça trabalhista, melhor vai ser para o empresário. Do ponto de vista Não, geral. não só trabalhista, mas Em no tudo. geral. Documentar, ter tudo registrado, foto, conversas de WhatsApp, que hoje em dia o WhatsApp está aí, né? Hoje é o meio de comunicação e que tem sido aceito pela Justiça do Trabalho também. Então serve como meio de prova e documentar tudo, registrar, porque mesmo com provas, mesmo com todos os registros, ainda a gente tem decisões conflitantes aí na justiça. Mas a importância é essa, é registrar. E não puxando a sardinha para o meu lado também, mas pelo menos quando você fala de direito empresarial, né, ou seja, duas empresas discutindo por um determinado assunto, você tem uma certa neutralidade do juiz. A Justiça do Trabalho, ela é feita para atuar em favor do funcionário. Sim. Então você já tem essa necessidade do empresário de documentar de fato tudo. Temos relações aí, empregador-empregado, empresas, mas também temos empresas, consumidores, né? Então Que também é delicado. tem essa questão da balança também. Então, independente da relação, importante registrar, documentar para não... E o advogado vai auxiliar nisso, inclusive. Com certeza. É o conselho legal de hoje, Temos o conselho legal. Documentar sempre, né? Sim. E assim, na dúvida, até mesmo o nosso cliente, empresário, empreendedor, já que conta com assessoria, pergunta. Né, por mais simples que seja, fala assim, mas pergunta. Faz valer os honorários, Faz né? valer os não honorários. tem problema, às vezes não dá para responder E na hora, propaga mas isso responde para os daqui a outros pouco, empresários, Sim. né? Fala, olha, né? Dá testemunho do quanto isso evita Porque dor. algumas vezes na correria, isso daí não vai dar em nada. E acaba dando, né? Mas A tal falta de tempo. O duro é que quando a pessoa faz e pensa, isso não vai dar em nada, É o que porque sempre dá. já, É onde dá o errado. Já é É a lei de Murphy, já né? é onde estava dando errado. Se pode dar errado, vai dar errado, causando o maior prejuízo sabe possível. o que é, né? Então... Ai, não quis ligar pra você, doutora. Era fim de ano. Quando eu tô dando certo, a pessoa nem pensa assim, não vai dar errado. Só lembra do advogado quando o negócio tá ruim mesmo. né? É verdade. Gente, reforçando, né, sempre a importância do preventivo, a importância de tomar cautelas, documentar as coisas, ter tudo certo para evitar problemas, né, para não ter que gastar ainda mais com as coisas que
Não quer, advogado é só procurado na hora da dor, né? Ninguém fala, que Sim. delícia, eu vou procurar. Nós evitamos dores Tô feliz, também. né? Vou ligar pro meu advogado. Nós evitamos dores e gostamos disso Até também. ultimamente a gente até, assim, a grande maioria, até com essa questão do judiciário como está, embora os processos sejam eletrônicos, a atividade judicial, ela não caminha da mesma forma, né? Assim, a gente se depara com processos parados por longo tempo. Não segue a inteligência artificial o mesmo Exatamente, mas a gente tem evitado judicializar. Lógico Sim. que tem casos que, assim, Que não não dá tem pra como evitar, né? resolver, mas na base da composição, mediação, a gente tem conseguido aí resolver grandes conflitos, né, que virariam questões judiciais e que daí a assessoria jurídica preventiva vem para auxiliar nesse sentido. É isso, gente. Quero agradecer a vocês pela presença de hoje. Já acabou? É tão rápido assim? É rápido. É rápido. É uma conversa, uma troca Até Já fica o ressaltando, convite, né, pro até retorno. reforçando a atividade jurídica e a assessoria jurídica preventiva, a partir do momento que o empresário ele conta com uma boa assessoria, né, ele já tem a capacidade aí de ampliar, aí, de mensurar os riscos que ele vai ter e tomar a decisão com maior clareza, com maior segurança, né? E ao ponto do negócio dele prosperar, de crescer, de ampliar o leque. Faz parte da estratégia do negócio, é só Não. pensar um pouquinho, né? de não tá com foco no problema, né? Não. Quem Fica- tá com fica a foco no dica, problema né? é o advogado. Ter uma boa né? consultoria é que nem seguro, né? É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter, né? E você vai usar Exatamente. mais que o seguro, Vai, talvez, vai. porque a gente tá ali Plano, pra consultar. plano de saúde, seguro, né? Agora, assessoria jurídica, a pessoa fala, eu vou ter para não usar, mas é o contrário, ela tem e usa É pra usar, bem né? Eu nunca constantemente. pensei em Deixa colocar até- nesse hall. Deixa eu até dar uma dica, que vai para preocupar o empresário e até para buscar, de fato, um advogado. Mudou o sistema de citação judicial. Exatamente. Hoje é pelo Ótimo. diário judicial eletrônico. Então é muito importante que as empresas tenham consciência disso e registrem o endereço É notícia eletrônico fresca, deles, né? né? Vigorou agora, entrou em vigor Dia agora dia 16, isso. mas hoje mesmo teve uma empresa que recebeu ainda via física. Ah, não, mas eu acho que eles ainda vão fazer isso durante um tempo. Sim. Quem tem assessoria jurídica vai poder tirar suas dúvidas com o seu E quem advogado. consulta os meios eletrônicos? Os advogados. Os advogados. logicamente. Então é isso. Quero agradecer vocês pela presença. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Foi demais. Foi Muito bom. ótimo. Já fica o convite para um retorno, porque Quando é temos bom, passa pauta, rápido hein? demais, né? Passa rápido. Podem deixar as redes de vocês para nós, passar as redes sociais para a gente colocar para quem está assistindo também Onde entrar em contato. encontrá-los. Gabriel Bernardi, pode me procurar e me seguir lá. A gente vai encontrar deixar algum material. passando também, né? Bom, o meu você já conhece, né? gps.adv.br e tem o Juliano e a Félix Silveira também. Queremos agradecer também a presença de vocês que nos acompanharam até aqui. Fiquem à vontade para deixar feedbacks, comentários, seguir, curtir, comentar. A gente está aqui para oferecer sempre o melhor conteúdo. Obrigada.